peraí, você não dá conta de levantar pela manhã, você não dá conta de vencer o sono, você não dá conta de vencer um sentimento. Como é que você quer ambicionar coisas maiores? Leia aqui, por gentileza, 1, 2, 3. Mais uma vez. Olhe para quem está do seu lado e diga isso. Olha que coisa incrível. Nós vamos falar sobre algo hoje. Que se você entender isso aqui na profundidade, isso aqui muda a sua história, muda a sua vida. Completamente. Romanos diz assim, Romanos 5 diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por ele, por Adão, a morte entrou por Adão, pelo pecado de um, pelo erro de um, pela transgressão de um, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, diga comigo, imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão quando? Reinarão quando? Em vida. Reinarão em vida, não é na glória, em vida. Começa aqui, agora. Agora, presta atenção numa coisa. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Não tem como cabeça ser vitorioso e o corpo ser derrotado. Não é possível. É uma junção. Quando cabeça é vitorioso e o corpo está derrotado, tem alguma coisa que está desconexa. Há uma desconexão. No Éden, Deus deu a direção ao homem. Frutificai, multiplicai, enchei e governe. Olha que direção. Que é uma pergunta que eu estou fazendo desde sábado, né? Adão, aonde você está que não está aonde deveria estar? Na posição que deveria estar, na unção que deveria estar, na liderança que deveria estar. Adão, aonde você está? Porque Adão só se dispersou quando o erro entrou, o pecado entrou. Algumas coisas que algumas pessoas não sabem, acham que Cristo é sobrenome. Jesus Cristo, o sobrenome, não, Cristo quer dizer Messias, ungido. Jesus Cristo é a conexão do homem com Deus, do homem natural com o homem espiritual. Cristo, Messias, ungido. Amém? O final das coisas é melhor do que o começo. Viver como cidadão do céu, reinando agora nesta vida. Então preste atenção que eu vou falar de algo que isso precisa entrar dentro de você. Porque se isso entrar dentro de você, muda muitas coisas. Título de cristão não muda a vida de ninguém, você sabe disso, né? Descer as águas do batismo é um passo. É um passo, nós vamos nos aprofundando nisso. Então, conforme nós vamos nos aprofundando e a palavra vai entrando de forma revelada, isso vai mudando tudo na nossa história. Nós começamos a ser equipados com aquilo que nós precisamos para viver uma vida poderosa. Mas ele me disse, diga comigo, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Graça quer dizer capacitação, favor imerecido. Graça sobre nós para fazermos coisas que jamais, a graça ela nos capacita para fazermos coisas que jamais poderíamos fazer de forma natural. Vou repetir. A graça nos capacita. Se você não entendeu, eu poderia dizer assim, nós estamos numa reunião para empresários profissionais. Você não tem uma medida de graça para ser igual ao melhor engenheiro, ao melhor empresário, ao maior administrador, ao maior arquiteto, ou graça para ser como o maior atleta que você admira. Não, você tem graça para ser como Cristo. É mais do que isso.
é do Espírito da unção que havia sobre Cristo é derramado sobre nós. Por isso que entender e receber a revelação muda tudo. Muda tudo, porque nós deixamos de ser cristãos medíocres só para aquele tipo de cristão que acredita em Cristo, mas acredita em algo mais profundo, tem uma revelação mais profunda. A graça se aperfeiçoa na fraqueza, então o que falta em mim, a graça, ela aperfeiçoa. O que eu não tenho naturalmente, a graça me proporciona. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu sou fraco, mas a graça me torna forte. Eu sou falho, mas a graça me possibilita ter muito mais acertos do que erro. A graça supre aquilo que você não tem. Nós fomos providos de graça, capacitação por meio dela, para reinarmos em vida. Vamos lá. Marcos 9, 23 diz assim, diga comigo, se podes, disse Jesus, diga, tudo é possível àquele que crê. É graça. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê tem graça para fazer qualquer coisa. Aquele que crê tem graça para superar qualquer coisa. Está claro isso? Sim ou não? João 1,16. Todos recebemos da plenitude. Diga comigo, plenitude. Não é o curso do Marcelo. Mas diga comigo, graça sobre graça. Opa! Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Diga comigo, recebemos a totalidade de Cristo em nós. Então nós recebemos tudo para sermos implacáveis nesta vida. Eu vou falar sobre algumas coisas aqui, que quando nós olhamos para os desafios que Jesus enfrentou, e venceu, e superou, isso nos dá uma dimensão, para a gente entender, o que a graça, o Espírito, faz em nós, o que Ele opera em nós. Então, a graça, ela nos dá um poder descomunal, nós somos muito mais fortes por dentro do que por fora, então a força interna reflete fora. A graça que há sobre nós nos capacita para sermos exatamente como Cristo. Calma que você vai ler isso já já e você vai entender. Agora, quando Jesus, o que Jesus fez quando se levantou uma tempestade? Ele fugiu, ele escondeu dela ou ele superou a tempestade, ele repreendeu a tempestade? Vamos lá, entra comigo. O que ele fez? Então ele não fugiu dela, não se escondeu dela. Ele não fugiu da tempestade. Ele superou a tempestade. Ele não cedeu, não se intimidou. Ele não se intimidou com pessoas, ele foi perseguido? Sim ou não? Ele foi perseguido. O que ele fez? Ele superou a perseguição. Inclusive, eu já vou dar uma resposta para você se passa na sua mente assim, ó. Se passa na sua mente assim, ó. Mas Cristo morreu. Não, ele se permitiu, ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, nós não estaríamos aqui. Lembre-se que uma das palavras de Cristo foi o seguinte: você não acha que se eu pedisse ao Pai agora, ele não enviaria 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Um anjo na Bíblia, um anjo numa batalha, ele destruiu um exército de 185 mil soldados. Um anjo, diga comigo, um anjo. Agora imagine 12 legiões de anjos. O que faria? Então ele se entregou. Ele se entregou por um propósito. Agora eu não quero falar sobre o se entregar. Eu quero falar como quando ele andou como homem aqui. O que ele enfrentou? Vamos lá. Ele não cedeu, não se intimidou para homens inspirados e usados pelo diabo. Ele não desceu ao nível deles.
Ele não fugiu dos desafios. Ele enfrentou os desafios. Tentaram matá-lo para impedir que o trabalho dele fosse realizado. Não puderam impedir. Ele continuou fazendo muitas vezes sabendo o que queriam fazer com ele. O que ele fez? Jesus enfrentou tudo, levou cura, transformou vidas, continuou seguindo. Não parou. Ele foi afrontado diversas vezes, deu respostas certas e continuou seguindo. A figueira cegou quando não frutificou. O Senhor deu uma ordem que ela secasse. O senhor está contando história ou não? Estou falando, tem figueira na vida da gente que a gente tem o poder de dizer, nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais vai gerar esse fruto. Eu não aceito nunca mais passar por essa situação. Tempestade? Psst, aquete. Ele teve graça para ser um canal de bênção na vida de milhares de pessoas, da qual nós estamos aqui, né? Não só naquela época, mas essa graça vem de lá para cá. Uma multidão tentou jogá-lo de um precipício, mas ele continuou seguindo. Governantes tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram. Continuou seguindo. Há uma lista imensa. Mostra que Cristo enfrentou os desafios. Nós enfrentamos desafios. Agora, temos graça. Diga comigo, a graça nos capacita, nos dá habilidade para irmos além da nossa habilidade natural. Ela nos dá a totalidade de Jesus Cristo. Agora é preciso eu crer no que está escrito. Alimente os pontos fracos que você vai deitar. Diga, eu tenho graça para passar, eu tenho graça para superar, eu tenho graça para ir além, e você vai além. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um problema não pode ter poder de impedir você de ter uma vitória completa. Não tem poder. Não tem poder. Porque ao invés da gente se lamentar, nós vamos para a oração. Ao invés de se prostrar, nós levantamos e seguimos. Esse é o Espírito. Não, bispo, não fala isso para mim, não. Eu tenho que falar. Nós não fomos chamados para refletir fraqueza. Nós fomos chamados para refletir o poder de Deus. Há uma graça sobre nós. Todo mundo quer ter um grande testemunho. Quer ou não quer? Agora, grandes testemunhos é acompanhado de grandes desafios. Grandes testemunhos, grandes histórias, histórias inspiradoras têm superação. Teve que existir fé. Fé para ir além. Fé para superar. Nós fomos gerados espiritualmente por Cristo. Agora, o Senhor nos dá graça para vencermos. Ele nos dá graça para superarmos. Ele nos dá graça para ir além. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Nós falamos um pouco aqui da história, né, de superação da bispa, a minha, a história de outras pessoas que cada um tem a sua história e são histórias lindas, poderosas, que aí quando a gente olha para a vida de uma pessoa, parece que ela sempre esteve lá. Não, não é verdade. Não é verdade. Houve momentos desafiadores, houve um momento, vontade de parar, vontade de desistir, vontade de recuar. Será que vai acontecer? Será? Vamos lá, diga comigo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, diga, permanece para sempre. Eu vou ler em 4 traduções diferentes. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa e desaparece, e com ele os desejos proibidos, os desejos apaixonados, a luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus realiza seus propósitos em sua vida e permanece para sempre. Diga comigo, realiza seus propósitos em sua vida e permanece para sempre. Este mundo corrupto já está definhando, assim como seus desejos egoístas, mas a pessoa que realmente faz a vontade de Deus, essa pessoa permanecerá para sempre. Quer dizer, muitos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor não passa. Muitas coisas
Ô bispo, como é que funciona isso? Tem muita gente que a gente não sabe nem onde está. Mas ele sabe onde nós estamos. Vou repetir. Tem muita gente que você não sabe. Um dia esteve em algum lugar, mas você não sabe onde eles estão hoje. Mas muitos sabem onde vocês estão. Tem muita gente que em algum momento achou, por conta dos desafios, dos problemas, que muitos de vocês não passariam daquele momento, não passariam daquela fase. E essa fase já passou, esta estação já mudou. Estão numa fase muito melhor, muito superior. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Por que é tão importante quando a gente compartilha coisas como a gente tem compartilhado nos últimos dias? Porque isso é inspirador, isso é esperançoso, traz esperança para outras pessoas. Porque às vezes quando a gente está vivendo um momento difícil, parece que aquele momento é definitivo, e não é. E não é. É a resposta certa. Cada fase é um treinamento. Cada fase é um degrau para mudar, subir. E se a gente não entende isso, está envolvido com o propósito certo, com as pessoas certas, para não se perder. Diz assim Filipenses, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Quer dizer, vira a página. Tem coisas que precisa virar a página. Esquece que ficou para trás. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, nós fomos capacitados para virar a página e ter um prêmio. Agora, esse prêmio depende do que nós estamos fazendo aqui. Ele começa aqui. Ele começa aqui. Do que nós estamos falando, gente? Seja o quê? Jesus foi implacável. Jesus tinha um alvo. E ninguém desviou ele do alvo. Tentaram. Lutaram de todas as formas. O mundo físico e o mundo espiritual. Mas ele foi implacável, ele tinha um alvo. Hebreus diz assim, portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, diga comigo, uma grande nuvem de testemunhas. Eu sou uma testemunha, vocês são uma testemunha, muitos que estão aqui são testemunhas da graça, da evidência, da glória, do poder de Deus. Nós somos testemunhas, nós estamos cercados de testemunhas. Nós estamos cercados de pessoas que são improváveis, cercados de pessoas que tinham tudo para não ser nada, cercados de pessoas que são testemunhas do poder sobrenatural da fé. Testemunharam da verdade, a verdade da fidelidade absoluta de Deus, despojando todo o peso desnecessário. Diga comigo, todo o peso desnecessário. De vez em quando tem que tirar o peso aí, filho, está carregando mais coisas que deveria. E o pecado que tão facilmente e inteligentemente nos enreda. Corramos com perseverança e persistência, diga comigo, a implacável corrida que está diante de nós. Opa, implacável corrida. Nós temos um tempo. Nós temos um tempo. Vamos para aquela palavra da semana passada, né? Muitos já sabem que viveram 16 mil dias, 15 mil dias, 17, 18 mil dias, 19 mil dias. Outros aqui, pelo padrão aqui, já passou dos 20 mil dias. Tem tempo para cumprir com essa corrida. Ela é implacável.
O tempo não espera. Não temos tempo a perder. Olhando para longe de tudo que nos distrai. Diga comigo, olhando para longe de tudo que nos distrai. O que te distrai? A corrida é implacável, não tem jeito de você correr, tem um alvo, tem uma linha de chegada, não tem jeito de você correr fazendo assim. Tem? Sim ou não? A hora que você olhar para os lados, você já foi passado. Não tem jeito de olhar para os lados. Só para frente. Inclusive, essa é uma boa direção. Não olhe para os lados, não tem nada que te acrescente nos lados. A não ser as testemunhas. A não ser as testemunhas. Que é, olhando, focalizando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé. O primeiro incentivo para a nossa crença e o único que traz a nossa fé maturidade. Que por causa da alegria de cumprir a meta colocada diante dele, suportou a cruz. Diga comigo, de cumprir a meta. Diga comigo, a meta colocada diante dele, suportou a cruz. Tinha uma meta, tinha um alvo. E ele suportou o que precisava ser suportado para cumprir com a meta. Ignorando a vergonha, diga comigo, ignorando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus, revelando sua divindade, sua autoridade e a conclusão de sua obra. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecadores tal hostilidade amarga contra si mesmo. Considere tudo em comparação com as suas provocações, para que você não fique cansado e sem coração. Espera aí, quando eu acho que eu estou sofrendo, eu olho para Cristo que ele passou. Quando eu acho que eu estou sofrendo muito, estou sendo perseguido muito, olha pelo que ele passou. E suportou, passou, cumpriu com a meta. Então, fortaleçam as mãos fracas e os joelhos que tremem. Cortem e façam caminhos lisos e retos para os teus pés, que são seguros e seguem na direção certa, para que a perna que é doente não seja posta fora da articulação, mas antes possa ser curada. Nós temos uma corrida, nós temos uma meta, todos nós temos uma corrida, nós temos uma meta a atingir, e nós temos condições de sermos implacáveis, cada dia a mais, porque Jesus foi implacável, ele suportou. Nós temos a tendência de olhar e achar que a nossa luta é muito grande. Não é. Não é. Leia comigo na mensagem. Percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer, diga comigo, é continuar. Diga aí, eu não posso parar. Sabe por que parar é tão complicado? Porque se parar, se você quiser chegar a algum lugar, você vai ter que recomeçar. Eu sempre falo isso para mim. Não para, porque o dia que você parar, só tem uma alternativa, você vai ter que recomeçar. Não tem atalho depois. Não tem atalho, não, eu paro e eu recomeço lá na frente. Recomeça não, você vai ter que voltar no começo. Tem que recomeçar. Parar é terrível. Diga comigo, livre dos acessórios inúteis. O que são acessórios inúteis? Comece a correr e nunca desistam. Diga comigo, comece a correr e nunca desistam. Agora essa palavra é boa, hein? Escolhe um do seu lado aí só para falar assim, ó. Diga comigo, nada de gordura espiritual extra. Tira a gordura extra, só está botando peso.
Tem gordura extra que só está botando peso. Tem coisas que é só peso. Olha que direção, tira o excesso. Tira o excesso. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Diga comigo, pecados parasitas. Sabe o que significa pecados parasitas? Só está sugando a sua energia. Só está sugando sua vitalidade. Tem pecados que são parasitas. Só está sugando e te tirando do propósito. Tira. Tem coisas que são só parasitas na sua vida. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi cada vez capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Diga comigo, será como uma injeção de adrenalina na alma. Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra contusão no tornozelo. Ajudem-nos mutuamente e corram. O que mostra, todos os heróis da fé foram implacáveis. Todos. Não tem lugar para fraqueza, gente. Ontem me mandaram um vídeo, não sei se vocês viram. Não sei se procede ou não. Não sei da veracidade dele. Mas eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando da China que proibiu na televisão, nas emissoras, alguns perfis de pessoas. Vocês viram ou não? Ela proibiu. Sabe por quê? Qual é o propósito disso? Eles não querem que fique diante da nova juventude a imagem de fraqueza. Eles não querem um perfil de pessoas que vai enfraquecer a nação para aquilo que eles têm como propósito para ela. Então, estão tirando determinados perfis e focando num perfil de pessoas fortes, focadas, determinadas, guerreiros e assim por diante. Por quê? Porque eles entendem que aquele perfil de fraqueza enfraquece o resto. É uma inspiração negativa para o resto. Tem coisas na vida, a vida é assim. Tem coisas que não tem margem para fraqueza. E a Bíblia ensina sobre isso, né? O Espírito Santo nos ensina a treinar, concluir as obras que chegam às nossas mãos. É tão triste você ver pessoas que tudo que começa não conclui. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. Tem pessoas que tudo que ela começa, ela não conclui. E se ela não começar a dar uma ordem a ela, o que eu comecei, eu vou concluir, será uma série de coisas começadas e todas elas não concluídas. Por que nos acostumamos a parar, a desistir? Cada obstáculo nós desistimos. Cada desafio nós paramos. E a Bíblia não ensina isso. Viver bem é viver de forma implacável, continuista, consistente, estável, sem desistir. Ser continuista não é seguir ser continuista não é seguir o curso que a maioria tem seguido.
Eu encontro uma dificuldade, eu paro. Eu encontro um desafio, eu paro. Quando eu deveria dizer o que eu preciso fazer para superar. O que eu preciso fazer? Continuar, seguir, forçar um pouco mais. Diga comigo, continuar, seguir, forçar um pouco mais. E forçar mais. É se posicionar com mais força. É se posicionar, andar uma milha a mais. Diga essa frase, andar uma milha a mais. Quantos andam uma milha a mais? Quantos andam uma milha a mais? Jesus ensinou a andar uma milha a mais, né? Jesus ensinou isso. E aí, nós precisamos aprender que Ele nos deu, eu disse aqui, né? Vencer os obstáculos, não fuja das tempestades, nem dos homens endemoniados. Jesus não deixou de ir para o outro lado porque havia uma tempestade. Vamos para o outro lado, chegou do outro lado. É trabalhar a mentalidade, Jesus não fugiu disso. Eu sei que você não gosta, tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas aonde você ouviu dizer que há facilidade nessa vida? Ontem nós falamos aqui sobre algumas coisas, né? Todo mundo tem os seus desafios. Todos nós temos. Você que é funcionário, você tem seus desafios. Você que é empresário, tem seus desafios. Você que mora na cidade, tem seus desafios. Você que mora no campo, tem seus desafios. Não tem lugar. Não tem facilidade. Eu não gosto de gente. Animal também dá trabalho. Você cria um gato, dá trabalho. Você cria um cachorro, dá trabalho. Se botar 2, vai dar mais trabalho. Se botar 3, vai dar mais trabalho. Dá ou não dá? Você tem uma chácara, você tem que cuidar. Tem que tirar o mato, tiririca, matar tio. Tem que matar tio. Tem que matar tio, já matou lá. Tem que matar tio. Tio come ovo de galinha, come pintinho. É ou não é? De vez em quando dá praga de capivara. Capivara tem o piolho dela. É terrível. Aonde há facilidade nessa vida? Então, se a gente partir desse ponto de partida, nós precisamos falar assim, eu tenho graça para superar, para ir além, para vencer, para fazer coisas maiores. Eu tenho graça. Quando nós falamos aqui da história da bispa, começou andando a pé, de a pé foi para uma bicicletinha cor-de-rosa, Ceci, botava um filho na coisa, o outro na garupa, um no Moisés, outro na garupa, feliz da vida por causa da bicicleta, que agora tinha uma bicicleta para ir para a igreja. Que gostoso, não é? Da bicicleta foi para um Fusca, de um Fusca foi para uma Brasília, da Brasília, não me lembro se foi um prêmio. Faz parte do processo. Faz parte. Cada um tem uma história. A gente, quando olha para as pessoas, parece que elas chegaram lá do dia para a noite. Não chegaram. Teve vontade de parar? Com certeza. Vontade de desistir? Lembra da frase, diga comigo, está consumado, de Jesus? Sim ou não? Está feito. A minha meta está cumprida. Está consumado. Eu consumei a meta, o alvo. Eu cumpri. E aí, o que nós precisamos falar para nós mesmos? Eu falo para os meus filhos o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive vocês, hoje, que venceram na vida, têm prosperado, a gente precisa ter cuidado para não errar com os filhos. Que a gente passou por tantas coisas que a gente não quer que eles passem por algumas coisas que é importante eles passarem. Que é extremamente importante eles passarem. Porque senão a gente aleja eles. A gente enfraquece eles. Porque muitas vezes nós não tivemos aonde encostar. Graças a Deus por isso, não é? Sim ou não? Não tinha onde encostar, não tinha onde você fugir. Isso é maravilhoso.
A gente chorou, gemeu, pareceu, mas levantou e foi. Porque não tinha o que fazer. E às vezes, se tem onde encostar, encosta. É verdade ou não é? Sim ou não? Se tem onde encostar, encosta. Não tem tempo. Às vezes não tem tempo para chorar, às vezes não tem tempo para descansar, às vezes não tem tempo para se lamentar. A gente até queria se lamentar, mas não dá tempo de lamentar. Não é? Não dá tempo de se lamentar. Não dá tempo de se vitimizar, e eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso isso. Porque não tem jeito, você tem que tirar a força da fraqueza, o que a Bíblia ensina em Hebreus. Tira a força da fraqueza. Se esforça na batalha. Não tem facilidade. Se você não consegue vencer o sono pela manhã, a preguiça, um sentimento ou a ofensa de alguém, como você pode ambicionar coisas grandiosas? Peraí, de vez em quando a gente prega para nós, né? Peraí, você não dá conta de levantar pela manhã, você não dá conta de vencer o sono, você não dá conta de vencer um sentimento. Como é que você quer ambicionar coisas maiores? Porque essas estão aí, sobre o teu controle, você tem que dominar. Como é que você quer governar coisas maiores? Toda vez que se deparar com um problema, lembre-se, tudo que Jesus passou, superou, suportou, venceu, e como diz o texto, será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Vamos lá, diga comigo em voz alta, diga comigo: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou a quem? O céu é dele, a terra Ele confiou aos homens. O que você está fazendo com o pedaço que Ele te confiou? Nós governamos. Como é que a gente começa? No pouco. Ontem eu falei uma coisa, né? Vai com aquilo que... Às vezes você não... O impossível você não pode fazer, mas tem algumas coisas que você pode fazer, e eu jogo aqui para o pessoal da transmissão às vezes, tá? Que tem... Aquela parte é o seguinte, tem muita coisa que eu não posso fazer, mas tem uma coisa que eu posso fazer: me levantar e buscar aquele que pode fazer por mim. Tem muitas coisas que eu não posso fazer, mas eu posso me levantar. Eu posso fazer aquilo que eu posso fazer, eu vou me levantar e vou buscar. Vou orar, vou pagar o preço, aquilo que cabe a mim eu vou fazer. Você não pode fazer uma série de coisas, mas tem coisas que você pode fazer. Então o que eu posso fazer? Tem hora que não tem nada para fazer, o que nós vamos fazer? Buscar Deus, orar, buscar direção. É verdade ou não é? Peço, Efésios, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, diga comigo, espírito de sabedoria, diga aí de revelação, pelo pleno conhecimento dele, sabedoria e revelação. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Então, grave essa palavra: consciência da incomparável grandeza do poder da totalidade de Cristo. Se você crê, você vive. Estou lendo, jogando palavras ao vento não, tá? Se você me perguntar como é que você lê a Bíblia, às vezes eu procuro uma palavra. Essa palavra para mim, ela é a resposta de tudo que eu preciso. Não é um sermão inteiro não, é uma palavra. Aquela palavra, ela me move. É o que me impulsiona. Eu sei que você está cansado. Porque quando a gente acorda, quando a gente ouve que a gente tem que confrontar as nossas fraquezas, a gente não quer muito ouvir isso. Digo fraco o quê? Digo fraco, eu sou o quê? Você vê que nem o Senhor alimenta isso. E nem Ele alimenta. Ele está dizendo: eu dei a minha graça a você para quê? O que você está fazendo com ela? Eu derramei do meu Espírito sobre você para o quê? O que você vai fazer com ele? Não é o suficiente? Você não acredita nisso? Eu te dei a capacidade de ser como a mim. Inclusive, olha isso: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as
as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo Jesus. Digo-lhes, João 14:12, digo-lhes, aquele que crê em mim, diga comigo, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para... Oh meu Deus, espera aí, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores, tem aqueles que poderão fazer obras maiores? Sim. Agora eu ouço isso, estou acostumado a ouvir, espera aí, se isso está disponível, se nós podemos fazer, o corpo não é menos do que a cabeça. Como têm sido minhas orações? Eu estou olhando para onde? Qual é o alvo? Eu tenho graça para superar? Eu tenho graça para passar? Tenho sido enfrentado perseguições? Vou superar. Tenho graça. São tempestades? Tenho graça para repreendê-la. Tenho favor para isso. Jesus curou, libertou, suportou e foi até o fim. Diga comigo, tudo que começou, terminou. Jesus conviveu com gente falsa? Diga comigo, Jesus conviveu com gente falsa, hipócrita, traidores e não se corrompeu. Por que nós não conviveríamos com eles? Nós convivemos com gente falsa, nós convivemos com hipócritas, traidores. O Senhor estava no mundo cheio de pecado e não cedeu. Deparou-se com muitos obstáculos e não desistiu. Foi implacável. Diga comigo, leão dá luz a leões. Somos leões ou gatinhos? Jesus não é chamado leão da tribo de Judá? Leão dá luz a leão. Ah, mas ele deu a luz? Sim. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Foi chamado por uma nova vida. É um espírito novo. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-se e permaneceu fiéis ao Senhor de todo o coração. O que mostra? É possível ver a graça do Senhor. Paulo chegou em um determinado lugar e ele pôde ver a graça do Senhor ali. Agora, como é que ele viu essa graça? É mais ou menos assim, não sei como eu consegui, foi a graça. Não sei como eu cheguei aqui, mas foi a graça. Tem coisas que a gente olha lá para trás e você olha e diz assim, foi graça. Estou certo ou estou errado? Tem alguns que olham para a sua vida e olha lá para trás, olha lá para o começo e olha para onde você está hoje, onde você chegou hoje. E olha e veja, foi graça. A graça dele estava sobre mim. Porque em algum momento, até se você tivesse uma visão mais clara, talvez você nem entrava. Sabia? Se você soubesse que você teria para enfrentar lá na frente. É por isso que é passo a passo mesmo. Estou terminando. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo, diga comigo, somos como ele. Olha que coisa, neste mundo somos como ele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como Cristo andou aqui? Como é que ele andou? Vamos na profundidade disso, gente. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Crer, romper, vencer, perdoar, abençoar, sermos misericordiosos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também, diga comigo, nós vivamos uma nova vida, ou uma vida nova. Não chamou para a mesma vida, chamou para uma nova vida. E para terminar, porque de sua plenitude, a superabundância da sua graça, diga comigo, porque de sua plenitude, a superabundância de sua graça e verdade, todos nós recebemos graça sobre graça, bênção espiritual sobre bênção espiritual. Diga favor sobre o favor e dons amontoados sobre dons. Ah, que show! Fique em pé, por gentileza. Vou repetir. Porque de sua plenitude, a superabundância de sua graça e verdade, todos nós recebemos graça sobre graça, quer dizer, favor sobre favor, bênção espiritual sobre bênção espiritual, favor sobre o favor e dons amontoados de dons. Agora olha aqui, por favor, diga comigo, para sermos implacáveis. Feche os seus olhos, por gentileza. Seja implacável. Nós temos graça para ser implacável. Nós temos poder para ser implacável. Nós temos unção para sermos implacáveis. Temos um alvo, temos uma meta, e não podemos nos distrair olhando para os lados. Não podemos nos desfocar. Nós precisamos andar como ele andou. Jesus não fugiu das tempestades. Jesus não fugiu. Ele foi perseguido. Ele foi traído. Ele foi injustiçado. Tentaram impedir que ele cumprisse com a sua meta, mas não puderam. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Fez o bem, recebendo o mal. Abençoou, muitas vezes sendo amaldiçoado. Tinha um alvo. Ele suportou o desprezo, a vergonha, e o texto diz que ele se assentou ao lugar de Deus, ao lado de Deus, à direita. Que coisa gloriosa. Você tem graça, graça para cumprir com a sua missão. Você tem graça para ser como ele. Graça é o favor, é o poder, é a capacitação. A capacitação para fazer mais, a capacitação para ser melhor, a capacitação para cumprir com a sua missão. Ele já derramou isso sobre nós. Está na hora de você tomar posse disso. E se você acha que ainda não tem essa medida de graça, então peça a Deus que revele a você, que torne ela clara a você. Peça a Deus que o Espírito Santo te impulsione, porque você quer andar como ele andou. Neste mundo nós somos como ele, nós andamos como ele, vivemos uma nova vida. Se você não consegue ver essa plenitude, essa superabundância, então você vai dizer a ele, porque o texto diz, tudo que nós recebemos, a graça sobre graça. Então se já veio uma medida, então vem, Senhor, eu recebi graça, agora eu quero graça sobre graça.
Senhor, eu recebi bênção espiritual, agora eu quero bênção espiritual sobre bênção espiritual. Senhor, eu já tenho visto o teu favor sobre a minha vida, mas agora eu quero favor sobre favor. E eu quero dons amontoados sobre dons, dons em cima de dons, Senhor. Eu quero ir além. Essa oração é sua e você vai dizer a Deus: aumenta a minha medida de graça, Senhor. Aumenta a minha medida de favor, Senhor. Aumenta a minha medida de bênçãos espirituais, Senhor, para que eu possa cumprir com a minha missão, para que eu possa ir além. Você vai ter graça para superar, você vai ter graça para ir além. Muitas coisas vêm tentando te distrair, muitas coisas vêm tentando pará-lo, e você vai dizer: não, eu não vou permitir que me distraia. Não, eu não vou permitir que nada me distraia, que nada me tire do meu alvo. Não, eu não vou permitir. E Deus vai derramar graça sobre graça. Superabundância de graça. Olha que palavra, superabundância de graça. E se você precisa dela, fala para Deus: eu preciso da superabundância de graça, Senhor. Eu não preciso agora, nesse momento eu preciso de uma medida maior. Superabundância de graça. Eu necessito de uma superabundância de graça, porque eu preciso romper, eu preciso ir além, eu preciso crescer, eu preciso cumprir com o meu propósito, com a minha meta. Eu preciso, Senhor. Desejo ser, diga a Ele: como tu és. eu preciso de superabundância de graça. Graça sobre graça. Eu oro, Senhor, com eles. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. Eu preciso da superabundância de graça, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem com a tua graça. Capacita-nos para ir além. Capacita-nos para superar. Capacita-nos, meu Deus, para que nós possamos chegar diante do Senhor e dizer: está consumado. Que nós possamos chegar diante do Senhor e dizer: está consumado, está aqui, está feito, cumprimos, Senhor. Cumprimos com a nossa meta. Cumprimos com o nosso propósito. Diga a Ele: eu preciso de superabundância. Superabundância da sua graça, Senhor. Eu preciso da sua plenitude, Senhor. Eu preciso, Senhor. Ele vai derramar sobre você. Talvez agora é aquele momento que você vai dizer: não, eu já recebi da tua graça, mas eu preciso de uma medida superior. Eu preciso de superabundância de graça, Senhor. Eu preciso de superabundância de graça. Eu preciso de favor sobre favor, Senhor. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre cada pessoa que aqui está. Muitos já têm avançado tanto, já cresceram tanto, já superaram tanto, já foram tão longe, mas talvez chegamos num ponto que precisamos de uma medida nova, Senhor. Precisamos de uma medida maior. Nós precisamos, Senhor, da sua plenitude. Nós precisamos de superabundância de graça, Senhor, da sua graça. Nós precisamos de bênçãos espirituais, favor sobre favor, dons amontoados de dons, Senhor. Acrescenta, Senhor. O Senhor não tem uma medida única. Derrame sobre nós. Abençoe cada pessoa que aqui está. Fortaleça cada pessoa, meu Deus, com a medida que ela necessita, Senhor. Fortaleça, para que nós possamos avançar, romper, para que nós possamos ir além, Senhor. Vem, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: eu estou aqui, eu preciso do Senhor, Espírito Santo.
Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso da tua unção, Espírito Santo. Se eu ainda não conheço essa graça, eu quero conhecê-la profundamente, porque eu quero ir além. Eu sei que o Senhor tem mais comigo, e eu quero que a minha vida glorifique o teu nome, Senhor. Eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Está tudo certo. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então peça a ele que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza, naquilo que você não pode. Porque a graça, ela vai suprir aquilo que você não tem. A graça, ela vai suprir aquilo que você não tem. A graça te impulsiona para além. Aquilo que você não tem, a graça te favorece. E ele vai derramar sobre você. Nós precisamos de ti, Senhor. Derrame sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. Nós precisamos dela. Nós precisamos dela, Senhor. Nós entendemos porque Paulo, o Senhor disse a Paulo em um determinado momento: a minha graça te basta, Paulo. Porque era tudo que ele precisava. Há momentos que nós temos graça para superar, outros momentos nós temos graça para passar. Porque temos que aprender naquele lugar. Então nos dê, Senhor, seja graça para superar ou graça para passar aquilo que temos que passar, Senhor. Venha ao encontro de cada pessoa. Fortalece a cada um que aqui está, Senhor. Derrama dessa superabundância sobre a vida dela, Senhor, para que impulsione, para que a impulsione ir além, Senhor. Derrama, Senhor. Diga isso a Ele. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Nós precisamos. Eu preciso. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Diga isso a Ele. Nada eu serei sem ti, Senhor. Diga: eu preciso da tua presença, Senhor. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, Nós não temos nada. Nós precisamos do Senhor. Coloca o teu espírito, Senhor. eu sei. Não tem como cabeça ser vitorioso e o corpo ser derrotado. Não, cabeça e corpo são vitoriosos. É o que me basta. Fortalece o corpo, que somos nós, Senhor. Fortalece a tua igreja. Levanta cada pessoa com unção e poder, Senhor. Enche de autoridade. Enche de coragem, de ousadia, de visão, revelação. Aumenta a medida. Amplia, Senhor, porque tem informações que só o Senhor tem. Há caminhos que só o Senhor conhece. Há tesouros escondidos que só o Senhor sabe onde está. Eu oro por cada pessoa que aqui está, que ela receba essa dose, essa medida superior, essa superabundância que ela precisa para esse momento, para o novo tempo, para o novo ciclo. Que nós possamos receber do Senhor favor sobre favor, dons amontoados de dons, e que tudo glorifique o seu nome, Senhor. Que tudo seja para a tua glória. Que o Espírito Santo derrame sobre você nessa manhã a medida de graça e favor que você precisa.
Que Ele derrame sobre a tua vida aquilo que você precisa para ir além. Que Ele te dê revelações. Que Ele te favoreça em tudo. Creia. Nada pode te parar. Nada pode impedir aquilo que Deus tem com você. Creia que você tem graça para ir além. Você tem graça para cumprir com o seu propósito, com a meta, com o alvo. Não pare, não desista, não recue, não retroceda. Só avance. Eu abençoo cada pessoa que aqui está, Senhor. Abençoo os que estão na transmissão e recebendo essa mesma palavra. Que todos nós possamos sair dessa manhã sabendo que temos a graça para sermos como o Senhor, fazer o que o Senhor fez, para superar, para ir além. Que nós temos a unção, não é para ser como qualquer outra pessoa, mas para ser como o Senhor. Isso é glorioso. Fazer o que o Senhor fez. Encha de autoridade, coragem, de unção e de ousadia. Cada um. Levante as suas mãos e eu te abençoo. Eu te abençoo. Abençoo o teu dia, abençoo a tua semana. Que você seja possuído por esse Espírito, por essa unção, para ir muito além. Grave isso. Os problemas não podem parar. As perseguições não podem parar. As tempestades não podem parar. Homens não podem te parar. Eu te abençoo. Receba a medida de graça e favor necessária para romper e ir além, para superar. Que você viva dias incríveis, dias gloriosos, para a honra e a glória do Senhor. Que você seja mais uma testemunha de tantas que nós estamos cercados, e que você seja uma grande testemunha para a honra e a glória do nome do Senhor. Diga: eu creio nisto. Diga: eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém. Amém.